Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você estiver ouvindo este episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração aí onde você estiver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de hoje do Devocional Diário 1% Jesus. Eu sou o Guilherme Kunen, pastor deste ministério que te ajuda a ficar 15 minutos, o tempo respectivo a aproximadamente 1% do seu dia diante de Jesus. Nesse momento, interrompa todas as suas atividades. Este não é um podcast para você ouvir, é um momento com Deus para você viver. Muito bem, meu irmão, minha irmã, todos os dias nós estamos aqui diante do Senhor. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de nos aproximarmos dEle. Que bom que você está aí, que bom que você está entregando uma parte do seu dia, 1% do dia para Jesus. Eu fico muito feliz todas as vezes que nós temos a oportunidade de parar tudo que estamos fazendo para que a gente possa se apresentar mesmo diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui. E sabe, nesse momento você está diante do Senhor, eu estou aqui com você, eu estou feliz que a gente possa se aproximar do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pela oportunidade de mais um dia, mais uma vez, nós estarmos aqui entregando parte dos nossos dias para o Senhor. Obrigado porque nós temos capacidade de saúde, de vida, é o Senhor quem dá. E obrigado por nos conduzir até este momento. Nós vamos ler a Escritura, Pai, o Teu santo texto. E eu peço que o Teu Espírito Santo abra nosso entendimento, nos ministre, porque só o Senhor pode fazer isso. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos em Mateus capítulo 13, estamos lendo o Novo Testamento, estamos lendo a Palavra de Deus e hoje estamos em Mateus capítulo 3. Vamos lá? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, se referia a João, a esse João Batista, quando disse, lá em Isaías 40, ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Então, o que João Batista estava fazendo aqui em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 3, já estava avisado que seria feito desde muito antes, lá no Antigo Testamento. Ele estava vindo antes de Jesus, preparando o caminho para a chegada de Jesus. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Exclamou: raça de víboras! Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Ele estava trazendo instrução, ele estava trazendo uma mensagem de necessidade de arrependimento, e ele não poupou aqueles que eram proeminentes, aqueles que eram tratados como autoridades por aqueles que seguiam a cultura e a palavra de Deus. Ele foi duro, da mesma maneira que Jesus também seria. E aí no versículo 11 ele diz: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, aí ele fala de Cristo, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar, ou não sou digno de desatar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele estava avisando que o Messias, o Cristo que viria, Jesus de Nazaré, nosso Senhor, viria como o Santo do Senhor e que com ele viria justiça e juízo, e que todos deveriam se arrepender verdadeiramente. Então ele estava preparando o caminho. Isaías avisou que viria alguém que prepararia o caminho. Então ele estava antecedendo Jesus. Ele é um profeta. E você vai perceber que esse papel de profetizar desta forma encerra-se em João Batista. Porque ele, depois de muitos que fizeram isso ao longo da Escritura, no Antigo Testamento, ele é quem no Novo Testamento encerra esse período. Porque depois dele vem Jesus e depois de Jesus vem o cumprimento verdadeiro da profecia. E então a necessidade de profetizar o que viria a acontecer estava encerrada porque tudo estava sendo cumprido em Cristo. E aí, no final do capítulo, nós lemos uma parte a mais. João batizava, e aí então Jesus chega para este momento. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Disse ele: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, então por que vem a mim? Ele reconhece o senhorio, a soberania de Jesus. Diante de Jesus, ele nota, ele percebe que ele está diante daquele a quem ele anunciava. Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou em versões que talvez você conheça, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui no final nós vemos algo gigantesco. As três pessoas de Deus manifestadas. Jesus saindo da água em carne e osso, o Filho. O Espírito de Deus se manifestando como uma pomba. E uma voz do céu, a voz do Pai, chamando ele de filho. E nós vemos ali o Criador plenamente presente, dizendo: é chegada a hora, é chegado o cumprimento da profecia, é chegado aquele por quem vocês esperavam, é chegado o Rei de vocês, é chegado aquele que mais tarde gritará: está consumado. É chegado aquele que estava prometido para vocês desde antes de o tempo existir. João preparou o caminho para esse homem, para Deus manifestado. E é por causa desse Cristo que veio ao mundo,
que não se negou a esse papel, que hoje você e eu aqui entregando 1% do dia para Ele temos esperança, fé, certeza de que não estamos sozinhos, fazemos parte de um grande plano que foi cumprido para a glória de Deus e para a nossa alegria. Eu acredito muito que essa canção antiga, mencionando a profecia lá de Isaías 40, tem tudo a ver com essa leitura de hoje, e nós podemos permitir que ela nos ajude a entender ainda mais essa revelação e essa história. Uma voz clama no deserto, uma voz clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. No deserto, façam o caminho reto para o nosso Deus, um caminho reto no deserto. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor quem fala. É a Bíblia cantada, é a profecia que foi cumprida, que hoje nós sabemos que é profecia cumprida, mas que quando João Batista falou, ainda era expectativa, e hoje nós sabemos que Cristo cumpriu tudo isso. Os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, os vales serão levantados e os montes serão aplanados, os terrenos acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Com seus olhos fechados, diga: a glória do Senhor será revelada. Será revelada, e todos a verão, pois é o Senhor que fala. Ele se revelou em glória e Ele se revela em glória na minha vida e na sua. Então, neste dia, entregando parte do dia para Jesus, diga aleluia, diga com a sua boca. Ô meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia
para Jesus. Que não seja só 1%, mas que você se encontre com Deus em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Ele te encha com o Espírito Santo e você sabe, eu te encontro amanhã, te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.